E aí, caros, aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo nós vamos criar uma aplicação interessante que vai fazer acesso a um dos sensores do dispositivo. No caso aqui nós vamos acessar o acelerômetro, que é aquele sensor de movimentação, de movimento do dispositivo. Quando você coloca ele para cima, para baixo, para um lado, para o outro, quando você distancia ele e aproxima. Um detalhe interessante que nós vamos aprender aqui é que acessar sensores e acessar o hardware do dispositivo, pode ser que seja um desenvolvimento que dependa da plataforma, ou seja, pode ser que necessite de um código específico para iOS ou um código ali específico para Android, e nós vamos aprender como é que se cria essa diferenciação de código, o que antigamente no Xamarin, na verdade o Xamarin ainda é utilizado, costumávamos chamar de renderizadores personalizados, custom renders. Esse vídeo aqui possivelmente será feito em duas partes, mas as duas partes completa. Nós faremos a versão dele utilizando o MAUI nativo e iremos fazer uma versão dele também utilizando o MAUI híbrido, utilizando o MAUI Blazor. E nesse outro vídeo que vai ser bem interessante porque a gente vai ver ali literalmente uma página web acessando sensores do dispositivo. Bom, se ele já tiver sido feito e se eu encontrar ele, ele vai estar passando agora um card aí nesse momento. Bom, mas vamos lá, eu estou aqui com o Visual Studio 2022 aberto. Sim, eu estou com o Visual Studio, que não é de costume, nós costumamos programar aqui utilizando o Visual Studio Code, mas nesse caso, porque a gente vai talvez precisar debugar e a gente vai trabalhar com o MAUI, eu acredito que seja mais prático utilizando o Visual Studio normal mesmo, no caso aqui eu estou utilizando o Visual Studio 2022, e aqui é a tela que é mostrada quando você seleciona a opção criar novo projeto. Então, você vai aqui nessa caixa de busca procurar MAUI. Então, a primeira opção, .NET MAUI App, é essa que você vai selecionar e nós vamos aqui no botão Next. Vamos dar aqui um nome para a aplicação. Nesse caso aqui, eu vou colocar a aplicação nesse diretório mesmo. É uma aplicação temporária que vai ser feita só para o vídeo. E nós vamos dar qualquer nome aqui, por exemplo, App MAUI Accelerometer. Pode ser esse nome aí. Inclusive eu até já errei aqui, que a gente vai consertar, pronto, tá ok? Então vamos passar direto, vamos ver aqui essas opções. Nesse ponto aqui, ele mostra o local onde vai ser criada a aplicação, no caso aqui nós estamos utilizando esse diretório aqui. Nesse ponto aqui, ele informa qual é o nome do arquivo de solution que ele vai criar, porque ele sempre cria um arquivo de solution. E aqui ele sugere, se você marcar, que o arquivo de solution vai ser criado na mesma pasta do projeto. O que geralmente o Visual Studio faz é colocar o arquivo de solution a um nível acima e as pastas de projetos abaixo, né? Então a gente pode deixar do jeito que está mesmo, assim, padrão, e vamos dar aqui um Next. Eu já estou com o .NET 9 aqui, eu poderia muito bem selecionar o 9. Na verdade, para ser mais atualizado, nós vamos trabalhar no 9 mesmo aqui, nós não vamos utilizar essa opção aqui que é incluir Sample Content. A gente vai criar mesmo em branco a aplicação e nós vamos aqui em Create. No caso aqui ele já está criando a aplicação, está atualizando aqui a IDE do Visual Studio, ele abriu aqui no outro monitor e eu já trouxe para cá. Bom, então eu acredito que seja melhor aqui iniciar criando a interface, até para que a gente já tenha uma ideia do que a gente vai criar. E depois a gente dá comportamento a essa interface. Antes de tudo, nós vamos executar aqui a aplicação. Eu vou executar ela. Eu estou aqui criei aqui um emulador, deixa eu ver se eu encontro ele por aqui. Local Devices, seria esse aqui. A gente já vai executar nesse emulador aí para ver como é que é o layout padrão aí do MAUI nesse template que nós utilizamos. Nesse ponto aí ele está compilando a aplicação, ele vai instalar a aplicação no device, no dispositivo, no caso aqui é um emulador. Você pode aí também fazer um teste, esse mesmo teste, ir fazendo, pausando o vídeo e fazendo o teste no dispositivo real, basta você plugar o dispositivo que ele vai aparecer naquela lista que eu mostrei. Ele está fazendo o deploy. E caso você queira ver como é que está o andamento do deploy, você pode selecionar aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo chegar, essa opção aqui, a Output, que nós vamos entrar nela agora para ver se a gente consegue verificar. Então, ele está aqui informando que já assinou aqui o APK, não é? Ele está criando aqui, ele criou o diretório de debug e aqui, dentre outras coisas, ele encontrou já o device, o emulador, e vamos aguardar. O emulador ele já está aberto aqui, eu vou tentar a façanha de colocar ele lado a lado, vou ver se eu consigo, até para que a gente possa verificar aqui as atualizações de tela, se bem que isso não vai ser nem tão necessário aqui, mas eu acredito que assim vai ficar melhor.
Vamos dar aqui uma ajeitada melhor nessa janela aqui, que ficou muito para baixo. Nossa, mas ficou bem para baixo mesmo. Vamos tentar puxar ela mais aqui um pouco. Pronto, aqui você está vendo que ele já está aí executando a aplicação. A gente está aqui no modo de debug, então é possível também debugar a aplicação quando ela está nesse estado aí. E como você pode ver, a interface padrão que ele cria é essa aqui, que tem o bom e velho Hello World, Welcome to .NET Multiplatform App UI. Isso aqui nada mais é que um contador, onde a cada clique ele vai aumentando ali a numeração que está no texto do botão, bem simples, e aqui a gente só tem um menu, que é um menu Home aí, e nós já vamos limpar, nós vamos trabalhar nessa Home mesmo aqui, nós vamos limpar para criar nossa interface. Passando rapidamente aqui pelo Solution Explorer, eu vou abrir aqui algumas pastas, e acho que já dá assim, vamos tentar dar um zoom para a gente só dar uma passada bem por alto aqui. Bom, aqui a gente tem as propriedades do projeto, eu vou explicar bem por alto aqui. Aqui nós temos as plataformas, ou seja, é possível criar aplicações para Android, iOS, Mac, Tizen, que eu acredito que seja para TVs, e para o Windows, aplicações nativas, no caso aí. Aqui nós temos os resources da aplicação, que são os ícones, as fontes utilizadas, algum arquivo que você queira incorporar junto com o executável, estilos, a splash screen. Aqui a gente tem a página inicial, vamos dizer a página não, desculpa, o código, podemos dizer página sim, porque é um arquivo XAML, inicial da aplicação. O ponto inicial da aplicação, ele herda de application. E esse aqui é o arquivo responsável pela navegação. Por que eu estou marcando dois arquivos de uma vez só? Porque sempre existe o arquivo principal, que é o XAML, e esse arquivo que tem o mesmo nome, .cs, a gente chama de arquivo code behind, é o arquivo que dá comportamento ao arquivo XAML. É o arquivo que tem o código C# em si. Então, aqui o App Shell é o responsável pela navegação da aplicação, pela navegabilidade da aplicação. E aqui é a página principal, que é a que nós vimos aí. Essa página que nós vimos agora no emulador. Esse arquivo aqui é o entry point da aplicação. Esse aqui eu diria que é o arquivo que chama todos esses outros que nós vimos. E como está muito sujo aqui, vamos dar uma limpada. Esse arquivo aqui é o que possibilita a inclusão de serviços, a configuração dos serviços que serão injetados durante a aplicação, das fontes utilizadas, dentre outras coisas. Então, nós vamos modificar esse arquivo aqui. Então, como a gente encontra ele? Ele é logo aquele que eu já falei, né? Então, nós vamos abrir aqui o mainpage.xaml e eu vou tentar aqui, como ele está executando, ele fica mostrando essas informações de debug, não tem importância. Nós vamos modificar essa página. Vamos iniciar aqui já excluindo tudo. E você pode notar aqui que tudo isso está entre um scroll view, para que possibilite a página ter um scroll ali, um scroll, no caso vertical. Por que vertical? Porque aqui a gente tem aqui um vertical stack layout, que significa que tudo que a gente colocar na aplicação vai ficar assim de cima para baixo. Nós vamos começar a codificar nesse tipo de layout aí. E você deve ter notado também que o hot reload aqui do MAUI, ele é diferente, ele é instantâneo. Eu nem precisei salvar, eu sequer precisei salvar e ele já está aqui modificando na tela. E tudo que você vai modificando, instantaneamente ele vai mostrando no emulador. Nós vamos criar aqui um label, vamos definir algumas coisas, como por exemplo o text, a gente vai logo inicializar aqui colocando o nome do nosso canal, code total aqui. E vamos colocar alguma coisa descritiva, por exemplo aqui sensors, accelerometer. Dessa maneira aí eu acho que está bom e eu errei aqui. Ok. Vamos colocar aqui um font size de 30 e vamos alinhar de maneira horizontal, vamos alinhar ela no centro. Dessa maneira aqui, vamos deixar ele alinhado no centro e vamos fechar aqui nossa tag. Na verdade, nós vamos fechar ela dessa maneira e ver como é que tá ficando. Não precisa salvar, como você viu, ele já modificou ali na tela. Não vai ficar, o layout aqui não é bem o foco, né? Então não vai ficar realmente muito bom esse layout. E inclusive ele está pedindo para eu dar um rebuild aqui para aplicar as mudanças no código, não tem importância, a gente dá. E como nós apagamos aqui o que estava na tela, então ele está dando aqui um erro informando que o counter btn não existe num contexto atual. Então vamos ver se ele está por aqui. Vamos ver aqui se na página, no code behind da aplicação, quer dizer, dessa página, se ele está, que seria esse aqui. Então aqui ele está fazendo referência a esse botão que realmente nós apagamos lá da interface. Inclusive nós vamos apagar esse código todo aqui. E até mesmo aqui o contador que ele criou, essas variáveis,
Se você não estiver entendendo muito bem, não precisa assim querer entender tudo, porque durante o desenvolvimento, em programação em si, em desenvolvimento, você vai, assim, você não pode realmente assimilar e aprender tudo, você vai apenas fazendo e praticando e aos poucos você vai enriquecendo o conhecimento. Então, aqui dentro da Scroll View ainda, quer dizer, dentro ainda do Vertical Stack Layout, nós vamos criar aqui, vamos tentar executar, né, para a gente ficar vendo, porque já que ele parou ali, aí ele já está executando novamente. E nós vamos criar aqui um Table View, dessa maneira. Dentro do Table View, nós vamos criar aqui um Table Root, dessa maneira aqui. E vamos criar um Section que a gente chama de Table Section aqui dentro. A gente já pode até dar um título, a gente vai colocar o title, você já vai entender, vai já ver como é que tá ficando aí. A gente vai colocar dessa vez em português mesmo, a acelerômetro, tem um acento aqui, então pronto, vai ficar desse jeito aí. E já podemos fechar, só vai ter um título aqui mesmo. A gente vai criar 3 células aqui, que é chamado de View Cell. Inclusive ele já colocou aqui o título, como você pode ver. Nós vamos... Já eu crio as outras, porque a gente vai ficar mais fácil, porque a gente vai duplicar. A gente vai duplicar esse código aí. Eu vou criar aqui um label com um texto X, dessa maneira mesmo aí, e já vou fechar ela aqui, assim. E nós vamos criar aqui uma outra label com um texto 0, a gente vai colocar 0 aqui, porque a gente vai já substituir pelo valor dinâmico, então por enquanto vai ficar 0. E a gente vai definir aqui um test color para ela de vermelho, de red, dessa maneira aí. E aqui a gente fecha. Ele está marcando aqui porque, vamos só certificar aqui, para uma view cell você só pode ter um componente, e realmente eu esqueci de colocar aqui a orientação. Então isso aqui vai ficar um ao lado do outro, então nós vamos criar aqui um stack layout horizontal. Ele vai ter aqui um orientation horizontal e nós vamos colocar aqui essas duas informações, de maneira que vai ficar assim, vai ficar parecendo com a tabela. Então, na primeira linha vai ficar o X e vai ficar um 0, por enquanto um 0, e nós vamos já aqui, eu utilizo o comando Ctrl+EV para duplicar no Visual Studio, e nós vamos, na verdade, triplicar isso aqui. Eu vou criar mais 3, porque nós vamos precisar de 3 variáveis. E aqui ele já mostrou mais ou menos o que a gente está querendo fazer, não é? Então, no lugar de X, aqui vai ser o Y, são as variáveis do acelerômetro, né? E aqui vai ser o Z. Nós vamos mudar aqui de cor, colocar aqui o Y como verde, e aqui nós vamos colocar um azul. Vamos colocar um azul aqui. Você viu que ele já está mudando lá. Não é nem bom salvar, porque às vezes ele dá até problema se você salvar, porque ele já vai atualizando na tela. E aqui nós vamos criar 2 botões, que é um botão para iniciar o acelerômetro e um botão para parar. Vou criar aqui um botão. Vamos colocar o texto como um iniciar mesmo. O iniciar vai ter uma background color de green. E a cor do texto a gente vai colocar como um write mesmo, que dessa maneira. Então nós já temos aí o primeiro botão, só que nós vamos finalizar ele dessa maneira que vai ficar melhor. E nós vamos duplicar esse botão, que nós vamos criar também um botão para finalizar. Ou então melhor, parar. Parar, ele vai ter uma cor vermelho, é bem sugestivo para o que o botão vai fazer. E nós temos 2 botões, só que eu não gostei muito assim, a gente vai deixar eles lado a lado, nós vamos utilizar também um stack layout daqueles. Vou criar aqui um stack layout com a orientação horizontal também, porque nós vamos colocar os botões dentro. Então você viu que ficou ali um ao lado do outro, só que ficou muito pequeno aqui. Primeiramente a gente precisa dar uma margem aqui, vamos dar uma margem de 10 nesse aqui. Você viu que ele já atualizou ali, e também de 10 nesse aqui. De qualquer maneira eu estou achando eles pequenos, então a gente pode dizer que as opções horizontais aqui, a gente pode informar que a gente vai tratar ele como Fill and Expand, né? Quer dizer que ele vai pegar o máximo possível ali da tela e vamos fazer a mesma coisa aqui nesse outro. Vou copiar e trazer para cá. Inclusive está ficando muito grande ali para a lateral, vou tentar quebrar aqui para ver se ele dá uma ajudinha. Vamos ver se quando salvar ele... Não, ele não formata, no caso que ele não está formatando, mas a gente pode manualmente ajeitar aqui e fazer a mesma coisa nesse aqui. Aí deu para entender aí os 2 botões. E é isso aqui que nós vamos fazer. Simplesmente isso. A gente vai criar aqui uma página. A gente vai criar só uma página que tem 2 botões. Isso aqui inicia o monitoramento do acelerômetro. Isso aqui para. Aqui mostra como é que está o acelerômetro. Bom, para a gente trabalhar com renderizadores customizados aqui no MAUI, já que cada dispositivo pode ter um código diferente, então você tem que definir um contrato.
A interface ela vai chamar um método ou consumir uma propriedade do renderizador que você está criando, do serviço, não é só renderizador, do serviço ou qualquer coisa, sem saber qual é realmente a classe que está implementando essa interface. Ela só sabe que aquele método e aquela propriedade existem. Então esse aí é que é o segredo dessa utilização. Então, por esse motivo, a primeira coisa que nós vamos definir é o contrato. E aqui o que é um contrato? No C Sharp e em várias linguagens de programação é um interface. Nós vamos criar aqui um interface. Para isso eu acho que eu vou parar o código aqui, até para ele não ficar dando erro. E nós vou até, acredito que a gente possa maximizar aqui, porque a gente vai passar um tempo sem olhar para o dispositivo. Nós vamos criar aqui uma pasta. Eu aqui não vou seguir tão boas práticas, vou criar a pasta mesmo aqui, na estrutura mesmo aqui, e vou chamar ela de service. E é nessa pasta que nós vamos colocar a nossa interface, o nosso contrato. Então a gente vai definir, vai criar uma classe nova aqui, que na verdade é uma interface que eu vou criar, mas eu vou selecionar a classe aí que está mais fácil. E vou chamar ela de Accelerometer Service. Note que está começando com um I aqui, como você pode ver, porque geralmente, por padrão, no C Sharp, por boa prática, você inicia as interfaces com a letra I. Então nós vamos criar ela. Aqui eu vou tirar esse internal, vou colocar como public aqui. E aqui o que é uma interface? Nós só vamos definir aqui o contrato, nós só vamos definir aqui, eu diria a assinatura, os métodos que precisam ser obedecidos, que precisam ser implementados. Então, quando a aplicação ela for utilizar esse acelerômetro aqui, ela vai utilizar, na verdade, essa interface. Então, nessa interface não tem implementação. Todos os códigos que eu colocar aqui, todas as propriedades e métodos, a interface da nossa aplicação, a UI, vamos falar assim, para não confundir com a interface aqui, ela não vai saber como é que isso vai ser executado, ela só vai saber que aquele método existe. É assim que funciona. Então, eu vou até... podemos até deixar dessa maneira, ficou legal, mas aqui eu vou mudar porque está um pouco fora do sentido, que aqui é quando mudar a leitura, on reading, changing, né? Então aqui, changing, acho que ficou mais adequado aí. E aqui, não precisa desse reading, a gente pode deixar só um start e stop. Então, no nosso contrato, nós só temos isso aqui. Nós só temos um evento que vai ser disparado quando o acelerômetro notar que houve uma modificação ou no X, ou no Y, ou na distância, ou na altura, né? Vamos dizer assim, ou no Z. E nós temos dois métodos que são o start para inicializar o acelerômetro e nós temos o stop para finalizar. Qualquer coisa que implementar essa interface vai ter que implementar esses métodos aqui. Isso é que é o bom de utilizar a interface. Então é por isso que vai dar certo, né? É por isso que não importa se aquele código seja um código do iOS ou que é um código do Android, a interface vai ficar pouco se lixando para isso. O que ela vai chamar, na verdade, é o start, quando ela precisar. E ela vai chamar o stop quando precisar. E ela vai ficar escutando esse evento aqui. Quando mudar alguma coisa, quando ocorrer o onRead changing, ela sabe que vai obter o X, o Y e o Z, não importando quem é que está implementando isso, né? Ou seja, quem implementar vai ter que obedecer. Então, mas nós já vamos criar a nossa primeira implementação. Nós vamos começar implementando para Android. Para isso eu já vou até copiar aqui o nome, sem o I, porque nós já vamos criar realmente a nossa primeira implementação. Então, bem aqui dentro da pasta Platforms Android, nós vamos criar a implementação do Android dessa interface aí. Então, eu vou criar aqui um New Class e vou até colar aqui o nome. Ela vai, inclusive eu acho que eu copiei errado aqui, ou foi o Visual Studio que não me permitiu copiar certo. Vamos copiar com o botão direito aqui e vamos repetir aqui o processo. Add Class e vamos colar aqui o nome e pronto, dessa vez deu certo. Nesse ponto aí ele criou uma classe, eu vou tirar o internal e colocar como public. E veja só, nós vamos implementar a interface iAccelerometer Service. Aqui nós já estamos indicando que nós estamos criando uma classe Accelerometer Service e nós já estamos implementando, e essa classe vai implementar dessa interface aqui. Então, mas nós vamos precisar injetar essa classe, essa implementação no nosso código. Para isso, nós temos que ir aqui para o nosso MAUI Program e é aqui que você indica o que vai ser injetado. Então, nesse ponto aí, a gente vai definir que nós vamos criar aqui um serviço que é singleton, ou seja, ele vai ter apenas uma instância para toda a aplicação. Aqui no canal existem vários vídeos que informam como é que você cria injeção de dependência, os tipos de inclusão de serviço para injeção de dependência, add singleton, add transiente, add scoped. Então,
Se eu encontrar, eu vou colocar um card agora aí, mas eu aconselho você dar uma vasculhada aí pelos vídeos do canal que tem muita coisa interessante. Então aqui eu estou adicionando ele como singleton, ou seja, é uma instância só para toda a aplicação. Eu estou dizendo que o que eu quero injetar é essa interface aqui, que é a que nós acabamos de criar. E qual é a implementação dessa interface? É essa aqui, é essa classe aqui. Aí você pode estar se perguntando, mas essa classe não é a do Android? Daqui a pouco você vai ver algo bem interessante, que nós vamos ter que criar 3 ou 4 classes com o mesmo nome e no mesmo namespace. É por isso que isso aqui vai funcionar. Por enquanto, nós vamos aqui tentar importar o nosso namespace, que é esse aqui, que foi aqui onde nós criamos a nossa interface. Então, aqui deu certo. E aqui, ele não vai conseguir importar, vamos até tentar aqui, né? Ele não vai conseguir importar pelo seguinte, porque aqui, ó, eu não tenho, eu só implementei a versão para Android. Vamos ver se o nome está certo aqui também, vou até dar uma conferida. Ok, o nome está certo, ele conseguiu importar. E vamos ver se o nome da classe aqui nós acertamos também. Então, tá tudo ok, é isso aí mesmo. A gente vai dar uma compilada aqui no projeto para ver os problemas que estão ocorrendo, e é importante isso. Era para ele estar mostrando aqui alguns erros, por quê? Porque eu estou implementando a interface. Quando eu implemento a interface, eu sou obrigado a criar os métodos que existem no contrato da interface. Quando eu criei essa classe aqui, por ele estar dentro das pastas Platforms e Android, como você pode ver aqui, então ele está nessa estrutura, eu criei ela dentro de Platforms e Android, e está aqui ela. Por ele estar nessa estrutura, o Visual Studio tentou ajudar e criou aqui esse namespace para a gente. Mas a gente vai deixar ele no namespace mesmo AppMaui Accelerometer, porque isso é o namespace root da aplicação. Então nós vamos voltar aqui para o nosso Maui Program, vamos ver o que ele está dando, e veja só. Por que agora ele conseguiu encontrar? Isso é importante. Veja que esse Maui Program, ele está nesse namespace aqui, que é aquele mesmo. É o mesmo que nós criamos aqui, a classe Accelerometer Service. Apesar dele estar dentro da pasta do Android, a gente optou por deixar o namespace dessa maneira aí. Então, por esse motivo aqui, foi que ele já encontrou aqui. E se você passar o mouse aqui, é o que ele está dizendo. Você é obrigado a criar essa implementação para todos os dispositivos que estão ali. Para todos esses dispositivos aqui, você é obrigado a criar uma implementação. Vou até dar um zoom aqui. Nós criamos para cá, para o Android, mas só que nós não criamos para cá, nem para o Mac, nem para o iOS, nós não criamos para o Tizen, nem para o Windows. Aí você pergunta, mas Márcio, eu vou ter que criar para tudo? Aí sim, vai ter que criar para tudo. Ou então você pode excluir uma das plataformas. Vamos dizer, não, eu só quero que esse app funcione em Android e iOS. Então você exclui as outras aqui. Mas nas que tiverem aqui, você vai ter sim que fazer a implementação da interface, é obrigatório. Até porque imagina que a sua aplicação funcionou ali no Android, né? Porque você implementou, mas quando essa aplicação rodar, por exemplo, no iOS, ela vai dar um erro, vai dar um pau ali, porque não é possível isso. Porque quando a aplicação for chamar o método start do acelerômetro, vai dar um erro, porque não existe implementação. Não faz sentido isso, então você vai ter que implementar em todos, né? Então, dessa maneira aqui, a gente já viu que ele está marcando aqui porque a gente precisa implementar nos outros. Como é que a gente vai fazer? Como só interessa para a gente aqui mais a parte do Android, primeiramente nós vamos codificar a parte do Android. Era para ele estar ajudando aqui, mas deixa eu ver se com o botão direito vai. Não, ele não vai, mas a gente vai manualmente implementar a interface. Nós vamos aqui na interface, vamos copiar aqui os métodos e vamos trazer para cá. A gente vai ter que implementar esses métodos aqui. Mesmo que ele passasse, inclusive eu nem vou fazer isso ainda para você ver que coisa interessante, eu vou comentar aqui e vou apenas, veja só, eu vou copiar, eu vou implementar logo em todos os dispositivos, eu não vou excluir nenhum. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, vou colar ela para iOS, vou colar ela para o Mac e vou colar aqui também, deixa eu abrir para você ver, aqui no Tizen e no Windows. Agora você notou que eu colei para todos, né? Vamos voltar aqui para o nosso Maui Program. O que ocorreu? Ele ficou verde. Ele ficou verde porque agora eu implementei para todos. Isso é bem interessante. Então, o que você aprendeu aqui? O que nós aprendemos aqui? A gente pode acessar algo que é muito específico de um dispositivo. No caso aqui a gente está tentando acessar o acelerômetro, mas esse código ele pode ser específico também. Não é o mesmo código C# que vai servir para o Android, que significa que é o mesmo código ali C# que vai servir para o iOS. Pode ser que o código seja totalmente diferente. Entendeu? É por isso que precisa existir esse contrato e é por isso que é obrigatório você implementar para todos os dispositivos. Porque nesse caso não vai importar para que dispositivo você vai compilar a aplicação. Você vai ter certeza que vai funcionar o acelerômetro, não importa que seja no Windows ou que seja no iOS. Né? Você diz, mas no Windows não tem acelerômetro, o que vai ocorrer? Então você
implementa os métodos vazio. Você não coloca comportamento nenhum, você apenas implementa. O obrigado é só você criar o método lá, você tem que seguir o contrato, mas você não precisa colocar código no método, entendeu? Então, ou então você dá você pode também implementar um erro ali. Você pode, dentro do método, implementar um erro. Esse dispositivo aqui não permite acelerômetro. Você coloca essa mensagem aí que vai. E é um erro realmente mais explicativo, né? Que faz mais sentido, entendeu? Então aqui ele já tá. Ele já tirou aqui a marcação, mas eu acredito que seja. Se a gente for compilar, não é para ele dar sucesso, porque nós não implementamos realmente os métodos, nós apenas fizemos ali a referência para a interface, né? Então vamos compilar aqui para ver as mensagens de erro que ele vai dar. Aqui ele compilou e nós vamos dar uma olhada aqui no output. Então você nota que ele compilou tudo com sucesso, o que não era para ocorrer. Então nós erramos alguma coisa aqui. Então vamos ver aqui na nossa interface. Nós erramos porque nós criamos uma classe, não interface. Então na verdade aqui a gente não criou contrato nenhum. A gente tem que criar uma interface dessa maneira aqui. Pronto. Agora, se a gente for voltar para a classe aqui, vamos pegar do Android, que nós criamos várias aqui, veja que agora ele está marcando. Isso aqui é porque eu estava achando estranho que ele não estava marcando. Então agora ele está marcando. Ó, aqui eu não posso fazer isso. Isso aqui é contra a lei da programação, contra a lei do desenvolvimento. Então, como eu estou implementando essa interface, eu tenho que obrigatoriamente seguir esse contrato aqui. Era para eu ter mostrado esse erro para você já antes, é porque ocorreu esse probleminha aí que eu errei lá e criei foi uma classe. Tudo bem, a gente mostra agora. Inclusive ele vai dar uma ajudinha aqui que ele vai implementar a interface nessa opção aqui. Então ele implementou a interface e criou aqui aquele evento. Por que ele não criou os métodos? Vamos dar uma olhada aqui. Ele não criou os métodos porque nós demos corpo aqui para o método. Então, numa interface você pode ter métodos, você pode ter implementações. Então, nesse ponto aqui, a gente não vai dar corpo para o método. A gente vai tirar isso aqui, vai deixar dessa maneira e vai tirar aqui. E vai deixar dessa maneira. Então, já é para ele estar dando um erro aqui. E pronto, ele já está marcando o erro aqui. Agora nós vamos pedir para ele reimplementar aqui a interface. E agora você viu que ele criou os dois métodos. E nós vamos escrever o código para dar o start realmente no acelerômetro do Android. Então, nós vamos apagar aqui esse not implemented exception e vamos colocar aqui accelerometer. Ele tem um método start dessa maneira aí. É assim que você inicializa o acelerômetro do Android. E no stop a gente vai fazer accelerometer.stop. O evento nós vamos definir ao inicializar aqui, antes de inicializar o acelerômetro, a gente vai agora codificar esse evento aqui. Então a gente vai informar que no accelerometer, o acelerômetro, cada vez que ele mudar aqui o evento reading changing dele, nós vamos direcionar para o nosso evento aqui. Então isso faz parte realmente da classe padrão mesmo aqui do MAUI para Android do acelerômetro. Ele tem realmente esse evento aqui que ele é usado para você ficar monitorando as modificações ali no acelerômetro do dispositivo. Só que a gente vai direcionar ele para cá, para esse evento aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos implementar esse método aqui, pode ser aqui embaixo, a gente vai implementar esse método chamando o evento e passando aqui os dados do acelerômetro. A gente vai passar aqui a variável e.reading e ele está dando um erro aqui porque nós esquecemos de passar aqui esse primeiro parâmetro, que é o sender. Vamos passar aqui os dois parâmetros, dessa maneira ficou correto. Ele está marcando aqui, porque aqui o sender, ele pode ser no Weibo, basta a gente colocar aqui uma interrogação, e aqui ficou tudo tranquilo. O que ele está marcando? Está avisando que a gente não está indicando que isso aqui é no Weibo, então a gente precisava especificar um valor, mas a gente coloca só o caractere de no Weibo aqui que não vai ter problema nenhum. Bom, então vamos compilar aqui a aplicação para ver se está tudo ok. E não é para estar, porque você já deve saber que nós implementamos só a interface do Android. Nós fizemos várias cópias aqui, mas nós só finalizamos a implementação da cópia aqui do Android. Então ele vai sim, para ele reclamar das outras. Se você olhar aqui, você está vendo que ele está dando alguns erros nas outras implementações aqui. Então ele está dando vários erros aqui que é referente realmente àquelas implementações. Só que antes da gente copiar, a gente vai melhorar aqui umas coisas. Por exemplo, aqui no Start, nós só vamos inicializar para evitar erros, porque o acelerômetro, se ele já estiver monitorando e você for dar um start novamente, então ele vai dar realmente um erro aí. Então a gente vai perguntar aqui, já está monitorando? Se tiver, então a gente vai dar um return aqui. A gente vai simplesmente, ou então você pode fazer melhor. A gente pode colocar uma negação aqui e dizer que esse código
aqui ele só vai ser executado se não estiver monitorando. Nós vamos evitar dele dar um start duplo, né? Já que a gente criou 2 botões lá na tela, então é importante isso aí. E aqui também nós esquecemos uma coisa muito importante. Como nós estamos atribuindo aqui em cima um evento, né? A gente está atribuindo o evento readChange a esse método aqui. Bom, nada mais correto do que no stop a gente retirar a atribuição. Note que aqui nós estamos atribuindo e aqui nós estamos retirando a atribuição do mesmo método. Foi por isso que eu não criei aqui um método anônimo, né? Eu poderia muito bem criar um método anônimo aqui, mas como a gente iria precisar fazer a desatribuição, vou chamar assim, então é melhor que o método realmente existisse para que a gente pudesse referenciar ele aqui. E do mesmo jeito que a gente fez aqui vou até copiar, no ex-monitoring, a gente vai também fazer a mesma coisa aqui, só que é o contrário. Se ele só vai dar o stop se ele estiver monitorando. Eu acredito que ele não dê erro no stop, mas apenas para deixar o código aí mais padronizado, acredito que fique melhor assim. Então nós vamos salvar aqui e eu não vou compilar novamente porque você já sabe que vai dar erro, até porque isso aqui não foi erro que a gente corrigiu. E o que nós vamos fazer aqui para ir mais rápido, nós vamos criar a mesma implementação para os outros aqui. Então eu vou aqui inclusive colar por cima aqui do iOS. Fica aí como uma tarefa de casa você pesquisar como é que é essa mesma implementação para esses outros dispositivos. E eu vou dar aqui um exemplo de um dispositivo que não tem. Então, olha, eu já copiei para todos, então todos estão com esse mesmo código aqui. Inclusive, eu até esqueci de tirar esse comentário, mas não tem importância, não vai atrapalhar em nada. Inclusive, para o Windows, como geralmente ele é um PC que não vai ter... Na verdade, para o Tizen, é melhor fazer isso. Como é algo que está na TV, que não vai ter acelerômetro ali, a TV, ela não, em geral, ela não se movimenta. Aí eu vou dar um exemplo aqui de uma implementação que não tem implementação. Então, você não é obrigado realmente a codificar, você só precisa seguir o contrato. Então, dessa maneira, a gente pode tirar, inclusive, até aqui também. Não, na verdade, você pode até apagar esse método aqui. Pronto. Aqui já está implementado sem erros. Você pode, como eu já tinha dito, opcionalmente, dar aqui um true, né? New exception. Por exemplo, essa plataforma não suporta acelerômetro. Então fica mais profissional, assim, né? Quer dizer que se você compilar esse código para o Tizen, quando... Você sabe que é o mesmo código, então vai ter sempre o botão Start e Stop ali. Eu estou dando só um exemplo aqui. Quando o usuário clicar no botão Start e a aplicação estiver rodando ali no Tizen, vamos dizer, então ele vai dar esse erro. Essa plataforma não suporta acelerômetro. Então é dessa maneira que funciona. Se eu compilar aqui, já é para ele compilar com sucesso, né? Então vamos fazer aqui um teste, a não ser que nós tenhamos esquecido alguma coisa. Vou até abrir aqui para a gente ver o resultado da compilação. Então, como você pode ver aqui, ele compilou tudo com sucesso, 0 erros, 0 skipped, ou seja, nada foi ignorado. Então aqui deu tudo certo. Já criamos aqui, eu diria, a primeira parte do nosso código. E é o seguinte, nós vamos agora codificar nossa página, nossa main page, e nós vamos trabalhar aqui utilizando o padrão MVVM, que é o padrão Model View View Model. Ou seja, nós vamos criar aqui um View Model, que esse View Model ele vai ser responsável por fazer o bind de tudo que nós temos na interface, na página. Então, dessa maneira, nós já vamos criar aqui nosso View Model. Eu vou criar aqui, sem seguir também boas práticas, vou criar aqui uma pasta View Models mesmo, aqui, dessa maneira mesmo aí. E eu costumo fazer assim, eu pego o nome da página, que o nome aqui é Main Page, e sufixo com View Model. Então, nós vamos criar essa classe aqui, New Class, e Main Page View Model. Eu vou tirar esse interno aqui, colocar como public, se bem que às vezes é aconselhado realmente você utilizar o interno, mas eu não gosto muito. O intuito dessa classe aqui é dar comportamento para a página. Então a gente já sabe que ali vai precisar daquelas variáveis x, y e z. Então é isso que nós vamos criar agora. Primeiramente nós vamos criar um construtor aqui, porque nós vamos já precisar dele. Nós já vamos criar aqui as propriedades. Public, ela precisa ser float, porque o acelerômetro ele retorna realmente float. Então vamos criar aqui o x, vamos criar aqui o y e o z. Pronto, nós já temos as 3 variáveis que vai ali dar comportamento para a tela. A gente precisa também dos métodos que vai dar o start e o stop. Só que tem um problema. Eu vou criar os métodos aqui, mas você vai ver que vai existir um pequeno probleminha. Vou criar aqui um método privado mesmo, você vai já saber por que é privado. Ele é void mesmo e eu vou chamar ele de start accelerometer, que palavra difícil de falar, né?
Então, veja que, eu já errei de novo aqui, veja que a gente vai dar um start no acelerômetro. Mas cadê o acelerômetro? Então, a gente vai receber ele como uma propriedade requerida aqui. Então, é isso que nós vamos criar. A gente vai criar aqui uma propriedade que é requerida. Interessante essa palavra-chave requerida aqui, porque na instanciação dessa classe você vai ter que já definir essa propriedade. Que ela é requerida, ela é do tipo que da nossa interface, a interface que nós criamos. O iAccelerometer Service. E pronto, o nome dela vai ser esse aí mesmo. Então nós estamos criando aqui uma propriedade e assim a gente vai poder ter acesso, você vai já entender. Então o nosso acelerômetro é isso aqui. Dessa maneira a gente já pode até descomentar isso aqui, só que eu acredito que o nome está errado porque nós colocamos com letra maiúscula ali em cima, pronto. E aqui a gente já está chamando o start da nossa interface. Veja que aqui eu estou chamando um start, não importa para mim se isso aqui está rodando no Android, no iOS, no Tizen. Se for no Tizen ele vai dar aquele erro, esse dispositivo não suporta isso. Ou no Windows, eu estou dando o start, a interface lá ela vai dar o start. Como é que a gente sabe que o start existe? Porque nós criamos aquele contrato, então a gente já sabe que existe. E nós vamos fazer aqui o mesmo com o stop, né? Private void, é um void, não vai retornar nada, e nós vamos criar aqui o stop acelerômetro, que ele vai chamar aqui o stop. Você lembra que na nossa interface nós programamos aquele evento, né? Nós criamos aquele evento. Então eu vou até descomentar que aqui já está parcialmente feito. Então nós vamos nos utilizar daquele evento agora, que foi o evento onReadChange que nós criamos. Então eu vou até para ele aqui para você ver, ó, foi esse evento aqui que nós criamos. Vamos voltar aqui e nós vamos agora utilizar esse evento. O que nós vamos fazer? Nós vamos preencher aquelas variáveis. É nesse evento aqui que possibilita a gente preencher aquelas variáveis. Então nós vamos criar esse método aqui. Esse método que foi criado aqui pelo próprio Visual Studio, nós vamos criar ele aqui embaixo, né? Nós vamos fazer a implementação dele aqui embaixo. E o que ele está fazendo aqui na implementação? Ele não está correto ainda, mas eu já vou explicar. Na verdade, eu vou primeiro corrigir. Ele está se utilizando lá do evento, só que era para ele ter colocado aqui a classe Acceleration, que é daí que a gente pode retirar realmente o X, Y e o Z. Então, dessa maneira, a gente está se utilizando do evento lá do acelerômetro, na verdade, desse dado aqui, que é o Accelerometer Data, que ele passa, e a gente está pegando dele a variável Acceleration e pegando cada um dos resultados e colocando nas nossas propriedades que nós acabamos de criar lá em cima, que são essas três aqui. A gente está definindo aqui os valores delas. Então, aqui como no start nós fizemos aqui a inscrição, vou chamar de inscrição no evento, então nada mais lógico do que no stop a gente fazer a gente retirar esse evento aí. E por que ele está marcando aqui? Ele está dizendo que o sender, ele está informando que o sender pode ser nulo e era o que eu esqueci de fazer aqui. A gente não está realmente utilizando o sender, você viu que ele corrigiu aí. Aqui ele sugeriu fazer uma injeção de dependência que nós não vamos fazer dessa maneira para não dificultar mais aqui. E a gente também não vai verificar se isso aqui é nulo. Você nota que isso aqui é uma propriedade que nós criamos. Você pode estar me perguntando, mas se ele não definir essa propriedade, então vai ser nulo aqui, então vai dar um erro aqui no start. Não vai dar porque nós colocamos essa palavrinha aqui mágica, que é bem interessante, que é o required. A gente tem certeza que isso aqui vai estar informado, vai estar configurado. Por esse motivo a gente não precisa nem de verificar se está nulo aqui. Pronto, então agora só falta a gente tipar a nossa interface e já fazer os últimos testes. Nós vamos aqui voltar para o nosso mainpage.xaml. E como nós criamos aqui o nosso ViewModel, a gente não tem nem muito o que codificar aqui. Está praticamente tudo lá no ViewModel. O que nós vamos fazer? Nós vamos apenas injetar aqui a nossa interface, a interface que nós criamos do acelerômetro. Nós vamos criar aqui um private. A gente pode deixar como read only, mas aqui não é isso. A gente vai injetar aqui nosso iAccelerometer Service, que a gente vai chamar de... pode ser assim mesmo. E nós vamos injetar ela aqui no construtor. A gente vai injetar ela dessa maneira. Por quê? Nós vamos definir aqui o binding context da nossa página. Que ela vai ser o quê? Vai ser igual a new, o nosso ViewModel. O ViewModel que nós acabamos de criar, que é o main page ViewModel. Só que ele precisa que seja fornecida aquela propriedade. Primeiramente eu vou ver se ele está referenciado aqui corretamente. Então nós vamos primeiro referenciar aqui o namespace ViewModels. E ainda assim ele vai estar dando um erro aqui. Veja que ele tem uma propriedade que é essa aqui que precisa ser inicializada. E veja por que eu coloquei o required lá, para evitar erros. Então eu vou ter que inicializar essa propriedade assim, no momento da instância da classe mesmo aqui. E note que aqui no nosso mainpage.xaml nós temos dois botões, então nós esquecemos desse detalhe. Esquecemos de criar código no nosso ViewModel
para codificar esses dois botões. Então nós vamos voltar aqui para o nosso View Model. E como é que é o padrão de você criar aqui um método utilizando o MVVM, que é o que nós estamos fazendo aqui? A gente cria commands. Então nós vamos criar dois commands aqui. Eu acho que a gente pode criar aqui em cima mesmo, onde existem as propriedades. A gente vai colocar ele como public mesmo, public command. E nós vamos criar aqui o start command. Então nós estamos inicializando ele, já passando aqui o nosso método. Então quando esse comando for, vamos dizer, acionado, ele vai chamar esse método e vai realmente dar um start aqui. Do mesmo jeito, a gente vai precisar criar o stop command, que vai fazer a mesma coisa, só que ele vai referenciar esse método aqui. Então nós já temos agora também aqui os commands. Isso porque nós vamos precisar atribuir valor àqueles botões. Aqueles botões que nós criamos na interface, nós vamos precisar determinar que os commands deles são esses aqui. Vamos voltar aqui para a interface. Primeiramente, nós vamos tipar a nossa interface. Eu só gosto de trabalhar de maneira tipada, mesmo no arquivo XAML aqui. Então nós vamos cortar isso aqui por hora. Nós vamos criar aqui um XMLNS, que a gente vai definir aqui um namespace. A gente vai chamar de local mesmo. E a gente vai referenciar aqui os view models, o nosso namespace view models que nós criamos agora há pouco. Por que nós fizemos isso? Porque a gente vai definir, a gente vai tipar a nossa página. Então aqui nós vamos definir aqui o nosso data type, o data type aqui da página, que ele vai ser local. Por que local? De onde é que eu estou tirando esse local? É porque eu defini essa variável aqui que corresponde a todo esse namespace. Então main page view model. Então o tipo da nossa página vai ser esse aqui. De qualquer maneira, a gente vai tipar aqui nosso content page nosso binding context, que vai ser uma instância desse main page view model. E aqui ele está dando erro porque eu esqueci de abrir essa parte. Ok? Então, por que é importante a gente fazer essa tipagem aqui? Porque tudo fica mais claro e fica mais difícil ocorrer erros na aplicação. Por exemplo, se eu for dizer, eu agora vou fazer um bind, no lugar desse 0 aqui, eu vou fazer um bind, desculpa, desse aqui, do x, vamos começar pelo x, eu vou fazer um bind com o tipo correto. Então, eu vou criar aqui, ó, binding com o que, ó? Veja só o que ele lista para mim. Se eu digitar o x, ó, o x apareceu. Você viu que ele não está dando erro. Se por acaso eu mudasse o nome desse x, se eu colocasse uma variável errada aqui, aí vejo que ele está marcando, ó. Ele está marcando. Então fica bem mais seguro você programar de maneira tipada. Então se eu passar o mouse aqui, ó, esse membro não foi localizado em main page view model. Então do mesmo jeito que nós fizemos o bind aqui com o x, vamos fazer o bind aqui com o y. Então binding aqui com o y. Vamos fazer aqui o binding também com o z. Então binding com a nossa variável z, que são as três propriedades que nós criamos lá no nosso view model. Só falta a gente definir aqui os commands dos botões. Os botões aqui no mal, eles têm uma propriedade command, que nada mais é que um bind também. Você vai fazer um bind para um command daqueles. Então eu vou digitar aqui binding e o nome do comando, por exemplo, start command. Veja que ele já vai preenchendo porque ele está tipado. É uma programação bem mais organizada. Eu vou aqui copiar para cá o command do stop, que nada mais é do que só o stop command. Aqui a gente já tem a aplicação praticamente feita. Nós já vamos até executar aqui para a gente fazer um teste. Então ele está fazendo o deploy para o dispositivo novamente. Pronto, e aqui ele já executou. E nós já vamos aqui fazer uns testes. E você vai ver que não vai dar certo ainda. Nós vamos inicializar. Como é que eu vou simular aqui o acelerômetro? Então, aqui nós temos os Virtual Sensors, em que eu vou pegar aqui o acelerômetro, é isso aqui. E note que, logicamente que se eu for mexer aqui, não vai ocorrer nada porque eu não dei o start. Você está vendo que eu estou simulando aqui o movimento no celular. Mesmo assim, eu não dei o start. Eu vou dar um start aqui, e se eu mover, você vai ver que nada está ocorrendo aqui nas variáveis, né? Isso porque quando a gente trabalha com o padrão MVVM, nós temos que fazer com que nossa classe, nosso model, herde de iNotificationChanging. Então, dessa maneira, eu acho até chato isso, já era para o pessoal do mal e até do Xamarin ter procurado uma solução menos verbosa em código, mas de qualquer maneira nós vamos ter que seguir essa prática. Então nós vamos ter que dizer que nosso main page view model, ele tem que herdar de iProperty Changing. Foi isso que eu falei? Eu acho que eu errei quando falei, né? Eu devo ter falado errado lá. Então ela tem que herdar de iNotify Property Changing.
Então, aqui é também um contrato, você está vendo que isso aqui tem um izinho na frente, então a gente vai ter, como a gente está herdando disso aqui, a gente está implementando, nós vamos ter que implementar aqui o contrato do iNotify Property Change, então, veja só, implemente interface, e aqui a gente, onde foi que ele criou? Ele criou isso aqui para a gente, só que a gente vai criar aqui um método para facilitar, né? A gente vai criar aqui um onPropertyChange, onde nós vamos passar o nome da propriedade que está sendo modificado dessa maneira aqui. Então, como é que você utiliza isso aqui? Cada propriedade que você modifica, que você quer que a interface seja atualizada, você tem que chamar esse método passando o nome daquela propriedade. Então, as únicas propriedades que nós estamos realmente modificando aqui são o X, o Y e o Z nesse ponto aqui. Então, é aqui que nós vamos chamar o onPropertyChange para cada um deles. Então, a gente vai chamar onPropertyChange passando o name of do X. Aqui era para eu passar um string, como você pode ver aqui com o nome da propriedade. Dessa maneira fica mais tipado. O C# ele tem esse método name of, que ele vai retornar o nome dessa variável, ou seja, é a string X. Mas vamos dizer que eu mude o nome dela aqui. Então, se isso aqui fosse um string, ele não iria, desculpa, causar erro. Então, do mesmo jeito que a gente fez para o X, a gente vai fazer para o Y e para o Z. Então, dessa maneira já é para a interface atualizar lá. Vamos executar novamente aqui. E já deixar aqui o emulador desapareceu, a gente vai ter que procurar ele. Pronto, está aqui o emulador. E como você pode ver, ele provavelmente aqui já executou a aplicação, como a gente pode ver ali embaixo. Então nós vamos mexer aqui no acelerômetro, quer dizer, mexer no dispositivo. Aqui a gente está utilizando o emulador. Aí se você estiver utilizando um dispositivo real, você vai, no caso, realmente mexer o dispositivo. E ele não está dando nada ali porque nós não demos ainda o start aqui. Então nós vamos inicializar. Eu dei o start, olha. Você nota que ele já está aqui mostrando valores de acelerômetro, né? Então nós vamos aqui mexer o celular. Você viu que já está mudando lá, ó. No caso aqui eu estou mexendo na rotatividade, né? E aqui eu estou mexendo... a gente está trabalhando com rotatividade. Eu posso também trabalhar com movimento, né? Então aqui, ó, estou movimentando para o lado, para o outro. O acelerômetro, você pode utilizar ele tanto como rotatividade como movimento. Por exemplo, para um lado, para o outro, aqui para cima, para baixo e aqui mais para perto, mais para longe. Você viu que está modificando lá. Caros, é isso aí. Se esse conteúdo tivesse sido útil para você, eu agradeceria bastante se você curtisse o vídeo e seguisse o canal. Até a próxima.